Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este humilde canal. Hoje vamos estar falando sobre a culpa. Isso mesmo, né? Quantas pessoas se sentem culpadas, né? Louvado seja Deus. Todos nós sofremos com a culpa. Alguns hoje, outros ontem e outros amanhã. Desde a queda, o homem sofre com a culpa. Você vai ler isso lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 8 e 12. Embora haja culpa procedente, a maior parte das pessoas sofre de sentimento de culpa improcedente, ou seja, quando na realidade ela não fez nada, mas sente que fez e se sente culpada. Como no caso de filhos que se culpam pela separação dos pais, né? Pessoas que se sentem culpadas por terem deixado que adultos abusassem sexualmente delas quando eram crianças. Mulheres que se sentem culpadas por terem sofrido estupro, etc. Há muitas pessoas com esse problema. Entretanto, vamos nos deter na culpa gerada pelo próprio pecado. Tipos de culpa. Segundo os especialistas em aconselhamento bíblico, existem dois tipos de culpa: a culpa real e a culpa sentida. Vamos primeiro à culpa real. É a culpa que existe porque uma lei foi quebrada. Independentemente de sentirmos culpado ou não, o tipo de culpa real são 4. Culpa legal, quando uma lei é quebrada. Ultrapassar o sinal vermelho ou roubar um chocolate no supermercado. Perante a lei, aquele que assim proceder é culpado, independente de ser apanhado ou sentir remorso. Culpa social. Quando quebramos uma lei não escrita, mas socialmente imposta. Por exemplo, fazer fofoca, fazer uma brincadeira de mau gosto, comportar-se com grosseria. Uma lei é quebrada e talvez não cause nenhum remorso, mas feriu o código ético social. Culpa pessoal. Quando não fazemos o que é correto. Isso também tem, pessoal. A culpa pessoal, né? A culpa legal, a culpa social, a culpa pessoal, quando a pessoa não faz o que é correto. Exemplo, né? De uma culpa pessoal. Não devolver o troco que foi dado a mais. Colar numa prova ou ignorar alguém necessitado. Sentimos ou não culpa. Nós temos certeza de que não foi correto o que fizemos. Culpa bíblica. Quando uma lei de Deus é quebrada. A Bíblia chama essa condição de pecado. Então existe a culpa bíblica, né? Então quando uma lei de Deus foi quebrada, a Bíblia chama de essa condição de pecado. Agora nós falamos aqui sobre, né? Falando ainda sobre os dois tipos de culpa. Essas foram a culpa real, que é, né, a culpa legal, culpa social, culpa pessoal e a culpa bíblica. Agora vamos falar sobre a culpa sentida, né? É o sentimento desconfortável, remorso ou vergonha que surge com frequência quando fazemos ou pensamos algo errado, ou deixamos de fazer o que entendemos ser o correto. Como resultado do sentimento de culpa surgem, né, o desânimo, a ansiedade e o medo do castigo. Quando o sentimento de culpa pelo pecado nos aflige, ele tem um propósito benéfico. Serve de aviso de que alguma coisa está errada no nosso relacionamento com Deus ou com os outros. Então, aqui é a culpa sentida, né? Quando você realmente, né, sente ali a culpa, né? Louvado seja Deus, né? Sente sentimento de culpa, né? Ele vem ali até você. A Bíblia e a culpa. Na Bíblia, encontramos pouca diferença entre ser culpado e haver pecado. A pessoa é culpada no sentido bíblico quando desobedece a uma lei ou a um princípio da palavra de Deus. O propósito é espiritual, pois visa estimular o ser humano a mudar de comportamento e buscar o perdão de Deus, além de ajudar a resolver conflitos com outras pessoas. Por outro lado, existe um falso sentimento de culpa, um complexo de culpa, quando a pessoa coloca sobre ela pesos e cobranças que o próprio Deus não faz. Então, tem a culpa real, né,
que existe quando a pessoa desobedece uma lei de Deus, né? Um princípio estabelecido ali por Deus, mas o propósito espiritual visa estimular o ser humano a mudar, né? A pessoa mudar o comportamento, né? Ali, quando vem a culpa ali, quando Deus constrange, o propósito ali, né, da pessoa se sentir culpada era ela buscar o arrependimento dela ter feito aquilo, né? E buscar o perdão de Deus. Mas, por outro lado, também tem pessoas com sentimento de culpa, né? E cobranças que de algo que não fez, né? Que nem Deus tá cobrando dela aquilo ali. Então, muitas das vezes pode acontecer isso com nós, né? Que nós podemos nos sentir culpados até de coisas que nós não fizemos, né? O inimigo, né, das nossas almas também pode usar pessoas para fazer isso, né? Então, tem pessoas que se sentem culpadas, mas muitas pessoas não fez, não tem, são cobradas por coisas que nem Deus cobra delas. Então, complexo de culpa versus tristeza, né? 2 Coríntios capítulo 7, verso 6 ao 10. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, contrasta a tristeza segundo o mundo com a tristeza segundo a vontade de Deus, que é uma tristeza construtiva, pois leva a uma mudança positiva, né? Então aqui o apóstolo Paulo, aqui 2 Coríntios capítulo 7, ele está falando de dois tipos de tristeza, né? A tristeza segundo o mundo, né? E a tristeza segundo a vontade de Deus. A tristeza segundo a vontade de Deus, ela é construtiva, ou seja, ela constrói, né? Ela não destrói, ela constrói. Ela leva a uma mudança positiva, né? A tristeza segundo Deus, tristeza construtiva, no verso 10, produz, veja bem, a tristeza construtiva segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação. Por que a pessoa tem que ter o arrependimento? Para a salvação da sua alma. Ela tem que se arrepender dos seus feitos, né? Dos seus pecados. Para o quê? Para a salvação. E tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, o que ela vai produzir? Morte. É a tristeza do pecado, né? Onde não há arrependimento, né? Vai haver ali o que vai produzir? Vai produzir morte. A tristeza, né, construtiva, louvado seja Deus. A atitude, né, tem alguns erros do passado, né, prejuízos causados a outros e a vontade de realizar obras corretas no futuro, né? Então, essas coisas, prejuízos, né, muitas coisas, isso aí vem sobre a pessoa e a culpa acaba fazendo que a questão da culpa construtiva, ela aceita ali que ela é culpada e aquilo ali ela arrepende, né, daqueles atos dela e aquilo ali promove um crescimento espiritual para ela. Arrepende, pede a Deus o perdão e aquilo ali gera, né, salvação na sua vida, né? Louvado seja Deus. Mas dessa forma. Louvado seja Deus. Temos que ter amor para com Deus, né, para com o próximo. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Exemplo, imagine que você vai ouvir uma música com um amigo e acidentalmente você liga o aparelho dele na voltagem errada. O complexo de culpa nos leva a ter a seguinte reação: me desculpe, veja como sou desastrado, que situação horrível. O ofensor se sente tolo e cheio de autocrítica. Mas a tristeza construtiva leva a pessoa a ter outra reação. Sinto muito. Vou buscar o meu aparelho de som e deixarei com você enquanto o seu estiver no concerto. A tristeza construtiva visa reparar o dano causado ou erro cometido, sem levar a pessoa a ter a sensação de que o mundo acabou. Então, aqui está falando de uma pessoa, né, que sem querer estragou o som de outra pessoa, mas ela se propôs a deixar o próprio som dela ali até arrumar o outro som da outra pessoa. Então, fala sobre a culpa. A pessoa se sentiu culpada, mas mesmo assim ela deu a volta por cima, né? Ela se sentiu culpada, mas essa foi a tristeza construtiva. Ela visa isso, né? Ela visa reparar o dano causado, né? As causas da culpa, causas legítimas de culpa, né?
Então, desobediência à palavra de Deus. A Bíblia é o padrão para identificar a culpa. Lemos isso em Romanos, no capítulo 2, verso 1 e 2. Pecados não confessados fazem com que o crente se sinta culpado e não perdoado. 1 João capítulo 1, verso 9. Então, isso causa uma culpa legítima, né? Você não confessar seus pecados, né, para o Senhor. Então, você vai se sentir não perdoado. Então, se você errou, se você pecou, confesse seus pecados ao Senhor, busque o perdão do Senhor. Conflitos não resolvidos. Quando negamos conceder perdão ou pedir perdão. Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Então, conflitos não resolvidos, né? Quando você não libera o perdão, né? Quando você não concede ali o perdão, né? Você também não perdoa, né? Então, isso é uma causa, uma culpa dentro de você, né? Isso é uma causa legítima. Você precisa liberar o perdão. Você precisa pedir perdão também, né? Satanás causa sentimentos de culpa por meio da acusação. Apocalipse capítulo 12, 10. Então, Satanás também, ele causa sentimentos de culpa, né? Por meio do quê? Da acusação. Satanás, ele vem para acusar, ele é o acusador, né? Então, ele entra como um acusador ali, com essa função de acusar a pessoa ali, né? De uma causa que é algo que ela fez, né? Agora, causas não legítimas, peso de consciência, né? A consciência não é um guia de confiança. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 29, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2, e 1 João, capítulo 3, no verso 20, ou seja, aqui está falando que a nossa consciência, ela não é um padrão, não é uma coisa assim certa, né? Para podermos estar julgando ela como um guia, né? Assim, de confiança, né? Então vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 10, para entender um pouco aqui. Tem 3 referências aqui, capítulo 10 de 1 Coríntios, onde vai falar dessa forma assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 10, 29. O que eu digo então? 10, 29. A consciência, eu digo, não a tua própria, mas a do outro. Por que razão seria a minha liberdade julgada pela consciência de outro homem? Então, a consciência não é um guia, né, para chegarmos, né, a algum peso, né, de consciência, assim. Desejo de agradar a todos, né? A pessoa sente culpa por ter que contrariar alguém ou por dizer não. Perfeccionismo, né? Muitas vezes o crente estabelece um padrão moral ou espiritual de vida que nem o próprio Deus exige dele. Deuteronômio capítulo 10, verso 12 e 13. Em lugar de Israel, coloque o seu nome. E depois, engano ministrado pelos falsos mestres. Atos 20, 29 e 30. Então, peso de consciência não é uma causa legítima, né, de culpa. Desejo de agradar a todos, né? Você não vai conseguir agradar a todos, né? Isso não é uma causa legítima, né? Perfeccionismo, né? Então você nunca vai ser perfeito, você nunca vai ser um super-homem, uma super-mulher, né? Então isso aí não é uma causa legítima, né, de culpa. E existe o engano, né, ministrado aí pelos falsos mestres, né, em Atos 29 e 30. Devemos ter cuidado também. Perguntas para discernir os falsos sentimentos de culpa. Então, aqui algumas perguntas que vai nos fazer falar sobre culpa. Sinto peso de culpa porque desobedeci a algum princípio bíblico? Será que nós sentimos alguma culpa? Eu desobedeci a algum princípio bíblico? Mais outra pergunta. Continuo sentindo peso de culpa, mesmo depois de ter confessado meu pecado? Então você tem que ter o discernimento, porque se é um sentimento de culpa ou se é um falso sentimento de culpa. O sentimento se relaciona a um padrão
perfeccionista que estabeleci para mim mesmo. Ou seja, será que dentro de você, você não está estabelecendo ali um padrão perfeito, né? Perfeccionista que você mesmo estabeleceu para você mesmo? E o sentimento vem porque tenho medo de ser frio e não me sentir culpado de nada. Então, essas perguntas são feitas aqui para a gente discernir realmente se você está sendo culpado de algo ou se é um falso sentimento de culpa, né? Um sentimento vem porque tenho medo de ser frio e não me sentir culpado de nada, porque a culpa veio. Veio o medo só por medo de ser frio e não se sentir culpado de nada. Então, existe o falso sentimento de culpa, né? E existe a culpa. Carregar falsos sentimentos de culpa é pior do que carregar os verdadeiros. Os efeitos da culpa, né? O ser humano reage de diversas formas ao se sentir-se culpado por algo que fez ou deixou de fazer. Reação de defesa. O indivíduo culpa os outros para justificar os seus atos, fica zangado e nega sua responsabilidade. Então, isso aqui tem muito, principalmente aqui no nosso país, né? Onde a pessoa faz, né, o mal, né, faz as coisas e culpa as outras pessoas, né? Justificar os seus atos, né? Fica zangado, nega a sua responsabilidade e passa para outra pessoa. Então, reação de autocondenação. Também é um efeito da culpa, né? Ansiedade, né? Baixa autoestima, pessimismo, insegurança e autopunição. Reação social. Afasta as pessoas e se afasta delas. Torna-se crítico demais e isolado. Aqui, a pessoa que é culpada, tudo isso aqui vai acontecer, né? O efeito dali, né? Da culpa dela ali, né? Reação física. Por causa da tensão, o corpo sofre e enfraquece. Reação de arrependimento e perdão. Bom, os efeitos da culpa não são todos negativos. Alguns aprendem a se conscientizar de seus erros, a melhorar por meio deles, a confessar-se a Deus e aos outros e alegrar-se na segurança de que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Então, aqui o último aqui, né, nós falamos sobre reação de defesa, né? Reação de autocondenação, reação social, que a pessoa se afasta de tudo e de todos, né? Por causa da culpa. Reação física, né? Há uma tensão no corpo ali, o corpo sofre, né? Por causa da culpa. Mas o último aqui, a reação de arrependimento e perdão, é o que mais deveria ser feito, né? Os efeitos da culpa, né? O lado aqui positivo, né? Tem o lado negativo e o positivo. Então, aqui o efeito da culpa positiva, o efeito da culpa, que é positivo, é você se conscientizar dos seus erros, melhorar por meio deles, né? Confessar a Deus seus pecados, né? E Deus, você confessando seus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo, né? Para purificar de toda injustiça. Em 1 João, capítulo 1, verso 9. Agora, como tratar a culpa? Salmos 32. O Salmos 32, né, é um bálsamo, é um remédio, né, para quem busca o perdão de Deus. Veja o que nos ensina. A culpa é uma doença moral, por isso o tratamento é espiritual. Salmos 32, verso 1 e 2. Nesse salmo, Davi nos ensina que a culpa surge por causa de fracassos morais, não confessados e não perdoados. Em outras palavras, a culpa é uma doença moral capaz de afetar a mente, a alma e o corpo do ser humano. O primeiro ser humano a senti-la foi Adão, e desde então seus descendentes sofrem física e emocionalmente as consequências de seu erro. Mas essa doença tem cura. Deus se compromete em Cristo a pagar os pecados confessados durante o perdão e a justificação. E o resultado do tratamento é a alegria verdadeira, bem-aventurado. Então, o primeiro ser humano que é Adão, né, sentiu a culpa ali, né, por ter, né, desobedecido a Deus ali, né. Então, toda a sua descendência veio, né,
também, né, com esse sentimento de culpa causado pelo pecado. Vejamos o caso apresentado em João capítulo 8, verso 3:11, no qual uma mulher foi apanhada em adultério. Ela foi culpada e se sentia dessa forma. Mas Jesus não era como os demais que queriam condená-la. Ele não aprovou seu pecado, nem abaixou os padrões de Deus, mas ordenou-lhe com bondade e firmeza: vá e não peque mais. Mesmo nessas condições, Deus não nos rejeita. É o caso, né, aqui daquela mulher que foi pega no ato de adultério. Ele foi colocado ali diante do Senhor, a qual o Senhor, com toda a sabedoria ali, né, ele disse, né, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, né. Então, ali, Jesus perdoou ela ali, né. Arrependimento e confissão são o segredo do perdão. Salmos 32, verso 3 e 4. Davi sofreu as consequências do pecado não confessado. Da mesma forma, muitos crentes experimentam sentimentos de culpa pouco saudáveis, que levam à depressão, perda da paz, medo, complexo de inferioridade, solidão e um sentimento de rejeição não verdadeiro por parte de Deus. Então muitas pessoas carregam ali, né, esse sentimento, né, de culpa, né, que não é saudável, né? Perda de paz, medo, complexo de inferioridade, solidão, um sentimento de rejeição que não é verdadeiro não verdadeiro por parte de Deus. Então, se você já confessou seus pecados, né, já pediu perdão a Deus, então sinta-se seguro, né, pelas mãos misericordiosas do Senhor, pelo perdão do Senhor. Deus não espera de nós perfeição, mas disposição. Salmos 32, versos 5 e 7. Então, Deus espera de nós uma tentativa sincera de fazer a sua vontade da melhor maneira que pudermos. Deus não está tão interessado no que fazemos ou deixamos de fazer, mas em quem realmente somos e em quem estamos nos tornando. Aquele que é compassivo também ama incondicionalmente e perdoará nossos pecados sem exigir de nós expiação ou penitência, pois a expiação e a penitência não são mais necessárias, porque Cristo já pagou pelos pecados humanos, uma única vez o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Então, Deus não espera que nós sejamos super-homem, super-mulher. Deus espera que nós venhamos nos preocupar com quem realmente estamos sendo, né? Em que vamos nos tornar, né? Louvado seja Deus. Então, prevenir é melhor que se culpar. Há determinadas atitudes que devemos tomar ante o sentimento ou complexo de culpa com os quais beneficiaremos a nós mesmos e ao próximo. O que devemos fazer? Prevenir é melhor que se culpar, não é mesmo? Ensinar a doutrina bíblica do perdão. A melhor maneira de aprender é experimentar e praticar. Mostrar a diferença entre complexo de culpa e tristeza construtiva. Ou seja, existe o complexo de culpa, né? E a tristeza construtiva. Como já vimos aqui, a tristeza construtiva é a tristeza que a pessoa vai ter, né? Se ela arrepender dos seus pecados ali, vir aquela tristeza ali, né, da culpa e voltar-se para o Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Isso aí é o contrário do complexo da culpa, né? Ajudar os irmãos a compreender que Deus conhece nossas fraquezas e não nos rejeita por causa delas, mas perdoa, ajuda e restaura com amor todo aquele que arrependido confessa seu pecado a Ele. Examinar, à luz da Bíblia, as expectativas e padrões de certo e errado. Então, essa aqui é boa, né? Examinar na Bíblia as expectativas, né? O que a Bíblia diz, né, sobre certo e errado. O que eu penso ser certo é certo porque a Bíblia diz ou porque eu penso assim? Então, você que pensa que algo está certo, você pensa que está certo porque a Bíblia diz ou porque você mesmo pensa assim, né? Da mesma forma, para o que eu penso ser errado, né? Então, se você pensa que algo é errado, você pensa que é errado porque é algo dentro de você ou porque
está escrito na palavra de Deus. Então, é bom a gente considerar essas coisas, né? Lembrar que os sentimentos de culpa pelo pecado não são maus, né? Pois podem nos estimular a confessar o pecado ou resolver um conflito de relacionamentos. Então, o sentimento de culpa pelo pecado não é mau, né? Se a pessoa está com aquele sentimento de culpa pelo pecado que ela fez, isso aí ela tem que sentir mesmo esse sentimento. Ela tem que se sentir culpada. Isso pode levar, né, a pessoa, estimular ela a confessar o pecado dela, né? Confessar o pecado e assim resolver um conflito, né, de relacionamentos, né? O que nós podemos fazer também é pedir a ajuda adequada, né? Quando se sentir incapaz, não perdoado ou rejeitado, a pergunta é: como ajudar as pessoas que precisam de arrependimento, sem criar nelas um complexo de culpa? Lembre-se que há psicólogos cristãos devidamente preparados para lidar com o complexo de culpa. Bom, o principal psicólogo é Jesus, né? O médico dos médicos, o rei dos reis, senhor dos senhores, né? É a primeira coisa a pessoa arrepender e confessar os seus pecados ao Senhor. Então, assim podemos, né, também ajudar outras pessoas. Conclusão: a reação construtiva diante da culpa deve ter arrependimento, a confissão e o abandono do pecado, independente de achar-se digno ou indigno, limpo ou sujo, ou sentir-se rejeitado por Deus. Se não há arrependimento, confissão e abandono do pecado, Satanás vai conseguir que o sentimento de culpa seja um aliado em seu propósito de afastar-nos de Deus. Então, isso aqui é interessante. Veja bem, existe a reação construtiva, né, diante da culpa, que é o arrependimento, a confissão e assim o abandono do pecado, indiferente de você se achasse digno ou não, limpo ou sujo, ou sentir-se rejeitado por Deus. Agora, se a pessoa não se arrepende, se ela não confessa Jesus, se ela não abandona o seu pecado, então o Satanás, ele consegue, através ali do sentimento de culpa, né, e ele tem o propósito ali já de afastar a pessoa de Deus. Devemos acreditar que a solução final para a culpa e os sentimentos de culpa é admitir a nossa culpa, confessar o pecado a Cristo e, quando necessário, aos outros, e então crer que, com a ajuda de Cristo, somos perdoados e aceitos por Deus. E Ele nos ajudará a aceitar, amar e a perdoar tanto a nós mesmos como os outros. A culpa do crente já foi removida na cruz do Calvário por iniciativa do Senhor. E com a ajuda do nosso Salvador, temos um meio de tratar os sentimentos de culpa. Então, é através de Cristo Jesus, né, que nós mesmos perdoamos a nós mesmos, né, através do amor de Cristo, e também acabamos, né, perdoando as outras pessoas também. Ele nos ajudará a aceitar, amar e perdoar tanto a nós mesmos como os outros. A culpa do cristão já foi removida na cruz do Calvário por iniciativa do Senhor. Então, a iniciativa do Senhor na cruz do Calvário foi o quê? Remover a culpa pelo pecado, né, que foi causada pela consequência do pecado do início ali da criação, né? Então, o propósito do perdão de Deus não é apenas aliviar a nossa consciência, mas nos dar vida plena. Então, hoje falamos sobre a culpa, né? Já falamos sobre diversos temas aí nos vídeos anteriores, nessa série Questões e Conflitos da Vida. Nós vemos aqui por que estou aqui, primeiro vídeo. Segundo vídeo, por que temos problemas. Terceiro vídeo, por que o mundo está como está. Quarto vídeo, ansiedade e medo. Quinto, nós falamos sobre a depressão. E hoje nós falamos aqui sobre a culpa. Então, que Deus possa estar te abençoando nessa caminhada aqui do conhecimento. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.